Lá, será que já estamos? Alô, alô, pessoal. Já estamos. Lu, só me dá um ok se estamos. Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Eu sou Marcelo Ribeiro, do Olist. Obrigado por estarem aqui participando da nossa live hoje. Hoje a gente hoje a gente vai conversar com o Eduardo Luiz, o diretor operacional da Tag Plus, lá de Belo Horizonte. Eduardo, tudo bem? Muito obrigado aí pela participação. Boa noite a todos. Obrigado vocês, Marcelo, pelo esse convite aí. A gente tem bastante coisa para falar aí. Sim, tem bastante coisa, o tema é bastante rico. Pessoal, legal, muito obrigado por estarem aqui. Hoje a gente vai conversar com o Eduardo sobre o mercado de e-commerce, né, o mercado nessa pandemia, né, as mudanças que todo mundo, obviamente, percebe, sabe que estão acontecendo, mas qual é, de fato, o reflexo para o pequeno, para o micro, lojista, enfim, do pequeno lojista, e a gente vai entender como que o que ele pode fazer, o que o pequeno e o micro lojista podem fazer nesse momento para superar a crise, também para se adaptar ao meio online, né? A gente tem muita gente digitalizando nesse momento, então a nossa conversa vai girar em torno desse tema. Vocês podem ficar à vontade para mandar suas perguntas, comentários, tanto no YouTube quanto no Facebook, fiquem à vontade. A gente vai conversar aqui, no finalzinho a gente vai abrir um espaço para responder perguntas, então a gente vai recebendo e guardando as perguntas aqui, tá bom? Então, legal, Eduardo, de novo, muito obrigado. Vamos lá, vamos conversar sobre esse tema, né, Eduardo? Um tema que está muito em alta agora, obviamente, pela situação, pela conjuntura, e é isso, eu queria entender um pouquinho primeiro como que você está vendo, como que vocês aí na Tag Plus estão vendo esse momento e quais são os caminhos aí que você vê para esse momento a partir de agora, para o micro e pequeno. Uhum. Só contextualizando um pouquinho da Tag Plus também, para todo mundo que está assistindo, né? Hoje a Tag Plus é um sistema de gestão comercial, como a gente diz, um ERP, né? Justamente voltado para o micro e pequeno empreendedor, né? Então, dentro da nossa plataforma, a gente ajuda esse micro a se organizar financeiramente, a emissão de notas, ou seja, ele está focado, obviamente, para vender. Então, assim, a gente ajuda justamente nessa organização e nessa evolução como empresa, né? E o que a gente percebeu, assim, com toda essa conjuntura que a gente está passando, é justamente muito novo, né? A gente primeiro notou que muitas empresas ficaram assustadas no começo, justamente por não saber se estender muito esse período, mas então, assim, teve muito susto. E eu acho que depois de um mês desse susto, a gente começou a perceber que as empresas começaram a avaliar realmente a real situação. Tipo, peraí, eu não estou vendendo, e quais são as outras formas para vender, já que a minha porta está fechada aqui do meu estabelecimento e não tem nenhuma previsão, né? E aí eu acredito que depois desse susto, depois de entender, aí que ela começou a pensar, né? Então aí realmente eu acredito que um mês e meio para cá que as empresas começaram realmente a pensar em outros meios de vender, até mesmo para não causar a falência daquela empresa, né? Sim. Então a gente sentiu esse susto, né? No começo foi tudo muito novo para todos, né? A gente estava ainda, eu acredito que muita gente ainda estava naquele momento de, poxa, será que realmente a gente vai parar? Será que isso vai afetar ou não? Mas, enfim, afetou, né? Como você mesmo disse, as pessoas começaram a cair na realidade e ver que, poxa, a porta estava fechada, mesmo abrindo as portas, os clientes não vinham, né? E muita gente, Eduardo, foi para a internet, né? Foi para o meio online, que, enfim, acabou sendo a solução para muita gente. E você comentou sobre a Tag Plus, né,
esse papel de facilitador, de organizador, né, um grande organizador. Eu queria que você contasse um pouquinho de que forma a Tag Plus ajuda a organizar a vida, por exemplo, né, a vida comercial, enfim, o dia a dia comercial, por exemplo, de uma loja offline que está indo para o meio online. Tá, legal. Bom, dentro da Tag Plus a gente tem diversas funcionalidades, né? Então ali dentro, quando o cara já está no meio offline, ele precisa ter o controle de estoque dele, a gente tem ele importa as notas dele, que ele compra do fornecedor, já para justamente ter esse controle automatizado do estoque, que a gente acredita que seria o ponto base, assim, né? Você tem um estoque bem organizado. Após isso, você tem essa facilitação das vendas, seja através de um ponto offline ali, que você tem um ponto de venda, né? E aí todos os tipos de notas, né? A gente atende o Brasil todo, então acaba que a gente tem que se organizar tanto na parte de nossa escala eletrônica, os cupons, né, que mudaram de nome agora, que são os cupons fiscais eletrônicos, SAT, enfim. E aí, você tendo um sistema bem integrado, desde a ponta da organização do estoque, a quando você fazer uma venda, essa venda dá baixa no seu estoque, gera um financeiro para você consegue enxergar, ele passar do micro e começar a enxergar o macro, né? Uma vez que você está vendendo de forma offline, fica mais fácil partir para o online, né? E de que forma que a gente consegue ajudar isso? Primeiro, mantendo a unificação dos dados, né? Então, a ideia é que todos os seus produtos que estão cadastrados na plataforma, eles estejam também integrados com o meio online. Ou seja, quando você vender online, já automaticamente o seu estoque, que já está integrado, ele vai dar uma baixa, você consegue ver os pedidos que estão em abertos, ou seja, até mesmo você consegue se organizar. Mesmo que você não esteja vendendo offline nesse momento, você tem ainda assim uma unificação de dados que, obviamente, vai ajudar na organização, né? Até mesmo de relatórios para saber se precisa comprar mais produto, enfim, se está realmente vendendo alguma coisa. Então, assim, a ideia é que tudo esteja integrado, né? O meio online, já com essa plataforma, no caso, a Tag Plus é uma plataforma online também, mas que funciona, obviamente, no meio offline, justamente a gente tem bastante pequenas empresas nesse meio. Então, assim, essa organização e estruturação dos dados, assim, ajuda muito, muito na hora da venda, de planejar também, que é uma coisa bem importante hoje em dia. Então, Eduardo, o lojista que ainda não tem um sistema enfim, não tem o ERP, mesmo que ele seja offline, e ele vem agora a entrar em contato, enfim, e entender que ele precisa ir para online, ele não precisa se assustar achando que, enfim, puxa, é um mundo totalmente novo, que eu não vou conseguir me organizar. Existem sistemas que ajudam nesse processo, como você acabou de descrever, que ajudam no processo de organização do estoque, de baixa do estoque, emissão dos cupons fiscais. Então, de certa forma, uma facilitação também para nesse momento de mais uma incerteza que ele teria para dar esse passo para entrar no mundo online, não é mesmo? Eu brinco que é um facilitador mesmo, assim, né? Às vezes a pessoa já está no mundo online e precisa ter ali uma organização, ou se ela está totalmente no offline, beleza, agora eu preciso estar no online. Então, assim, a ideia é que a plataforma auxilie nisso da forma mais rápida possível. Ela não quer perder 2 semanas, 3 semanas organizando o produto ali, o produto aqui nesse sistema tem que ficar assim nesse sistema. Então, tem até mesmo uma organização, por exemplo, de categorias de produto, dependendo do que ela vende, e se for trabalhoso. Então, assim, se você tem um sistema onde justamente, já categorizei os meus produtos aqui por categoria, então agora eu só queria, por exemplo, né, já conectar e já está tudo, pelo menos, organizado ali, categoria de produtos, e já facilita na hora da venda. Então, essa facilitação é super importante mesmo.
Legal. E acho que o principal, né, para quem está nos assistindo e que tem essa dúvida, está com essa situação, né, de precisar vender mais, precisar ir para a internet, mas está com dúvida de como ir, como fazer esse processo, uma ferramenta de ERP ajuda muito nesse momento. Eu queria agora pular um pouco para a questão de por que, né, por que uma loja iria para o meio online, né? Bom, a gente já sabe que nesse momento as vendas online estão aumentando bastante, enfim, mas que números a gente tem, né, para embasar essa informação, né? Eu trouxe alguns números aqui que eles vão dar uma noção aqui de grandeza do que acontece no mundo online nesse momento, né? Então, uma pesquisa recente feita pelo próprio Google, né, com 10 mil 10 mil brasileiros que fazem compra e tudo mais, 37% desses compradores fizeram compras em sites de loja de e-commerce. É um número maior do que em lojas físicas, né? Então, assim, o e-commerce nesse momento está realmente muito em alta por questões óbvias, mas que muitas vezes as pessoas acabam se questionando, poxa, será que realmente vale a pena todo o esforço, vale a pena eu ir para a internet lá, eu vou conseguir compras, vendas ou não? Sim, com toda certeza sim. Muitas categorias estão aumentando muito o volume de vendas nesse momento, né? Então, sem dúvida, vale a pena. Tem alguns outros números aqui interessantes, para a gente ver o tamanho ainda desse mercado, quanto o nosso mercado precisa ainda, carece ainda de digitalização, né? Numa matéria que saiu na Exame recentemente, né, do estudo do Boa Vista, que gerencia o SCPC, para 42% das empresas, o e-commerce representa apenas 10% do faturamento, né? Então, assim, muita gente ainda não foi para online, então tem muito espaço. Claro que esse espaço está diminuindo, essas empresas estão indo para online agora, nesse momento, mas ainda assim tem muito espaço. Então, esse é um momento de digitalização forçada, mas que mostra a importância dessa migração, né? Quando a gente fala de digitalização, a gente não fala necessariamente do fechamento de uma loja offline. Essa pandemia vai passar, né? Essa quarentena vai passar também, mas o comportamento que a gente, como consumidor, está adotando nesse momento, certamente vai refletir depois, né, pós-pandemia. Então, aí mostra bastante a importância de se olhar para o digital, olhar para digitalização, por exemplo, usando um sistema ERP, ou usando o Olist também. Eu já vou falar um pouquinho do Olist. Então, eu acho que, né, Eduardo, nesse contexto todo, é um contexto que é passageiro, ele é difícil, ele é duro, mas mesmo depois que ele passar, as vendas online vão continuar e certamente crescendo cada vez mais. Você deu um bom panorama do mercado aí, até uma coisa que a gente enxerga dentro da nossa plataforma, né? A gente tem alguns números de mais de 40% das nossas empresas aqui, elas não vendem offline, não vendem online, perdão. E assim, esses números nos dizem que, igual você falou, tem muito mercado. E tem muito, muito mercado. E de alguma forma, com essa crise, a gente sabe que vai passar, é realmente difícil, ela trouxe uma coisa boa, se a gente for colocar em algum sentido. E justamente essas empresas que só viviam e dependiam do offline, começar a pensar agora, poxa, eu tenho que expandir os meus canais de venda. Então, quais são as formas de expandir esse meu canal de venda? Eu preciso vender online, né? Então, assim, muitas vezes esse pensamento que a empresa não tinha, ela passou a vigorar agora, justamente por causa dessa pandemia, né? E assim, muitas empresas ainda a gente tem contato, pergunta, poxa, mas eu não tenho, como que eu vou atingir o meu cliente, né? Isso é a importância de ter um sistema também integrado tanto no online quanto o Olist, quanto a Tag Plus, porque você deve ter o contato dos seus clientes. Não custa nada você ligar para o seu cliente e falar, tô vendendo online também. Então, assim, esse contato com o cliente é uma cultura que vai crescer muito, porque vai ser importantíssimo ter esse contato com esse cliente. E, de certa forma, o cliente é a melhor forma também de divulgar a sua loja online, né? Então, assim,
a gente nota que tem muito espaço, e agora que as empresas estão começando a pensar ainda mais em lojas virtuais, né? Sim, esse ponto que você tocou, Eduardo, é bem importante, porque independente de como você vende online, né, se é por meio da loja física, da loja, a sua loja própria, ou por meio de marketplaces, né, que é algo que eu já vou falar um pouquinho daqui a pouco, no final das contas, a entrega ela é feita por você, pela sua loja. Então, o produto, né, a caixa do produto, enfim, a embalagem, ela chega ele sai da sua loja. Então, fazer esse trabalho de, mesmo que ele venda por um marketplace em que ele inicialmente não aparece ali no processo, na hora que o cliente recebe, ele mostra, poxa, é uma loja de fato que está vendendo lá, uma loja séria, que me enviou de forma correta, bem embalado. Ali ele pode colocar ali o próprio site, né, o site próprio dele, para o cliente eventualmente ir direto. Enfim, existe várias formas de um canal ajudar o outro, né, e não um competir com o outro. Acho que esse é o grande segredo aí dessa questão toda de integrar, né, de estar em todos os lugares. Você tocou num ponto bem importante, né, da questão dos marketplaces, que são mais canais de venda ainda no meio online, ter a loja dele online. Igual você falou da caixa, porque é interessante, porque nós temos que pensar no sucesso do cliente. E o lojista tem que pensar nisso também, no sucesso do cliente. Igual você falou, poxa, a caixa está lá. Em algum momento, é interessante pensar qual que foi a experiência desse meu usuário ao comprar. Foi uma experiência boa? Foi uma experiência traumática? O que eu posso resolver? Então, esse contato também com o cliente é importante, justamente que faz ele voltar a comprar online. E esse sucesso do cliente, ele tem que estar envolvido em todas as partes, né? De ele receber um produto bem embaladinho, uma mensagem à mão, por exemplo, informando as redes sociais dessa empresa. É super importante manter essas redes sociais ativas, porque é um canal de divulgação, é um canal de meio de venda, e até mesmo pós, né? O cliente comprou, não custa nada você mandar uma mensagem para o cliente, falou como foi sua compra, sua experiência foi boa, tem alguma coisa que eu posso te ajudar, seja no site, na visualização do produto. Então, essa venda online passa em não só mostrar o produto, mas interagir com o cliente é imprescindível, ainda mais nesses momentos, né? Com certeza, sim, é fundamental, né, esse bom atendimento, essa personalização ali né, da embalagem, isso faz toda a diferença. E Eduardo, eu vou puxar um pouco agora, explicar, já que a gente citou marketplaces, né, eu vou explicar um pouco para quem está nos assistindo como funciona e também como que o Olist se encaixa nesse processo, né. Muitos dos nossos espectadores agora podem estar pensando, poxa, entendi, legal, é para eu ir, eu entendi a importância de estar no meio online, digitalizar minha loja, mas como é que eu faço isso? Eu tenho que fazer um site de fato, criar um site, contratar uma empresa de site, enfim, existem, claro, várias formas de entrar, mas hoje uma das formas mais fáceis de começar a vender online é vendendo nos marketplaces, né, que, em resumo, eles são, né, pegando a raiz aí da palavra, né, traduzindo, são espaços de negócios, né, espaços de negócios online, isso é como se fossem grandes shopping centers, né, os marketplaces, eles são, na verdade, lojas online que disponibilizam espaço para que outras lojas vendam seus produtos, né, então, o lojista, ele não precisa se preocupar em montar uma loja, em se preocupar com a questão de processo de pagamento, com uma série de... Né, e principalmente, ele não precisa se preocupar em conquistar cliente, né? Porque isso tudo é responsabilidade do marketplace. O marketplace já faz isso, né? A gente tem exemplos de dois exemplos básicos de tipos de marketplace, né? O marketplace puro, como, por exemplo, o Mercado Livre, que ele é formado só por outros lojistas, né? Ele não vende, enfim, nada dele, e temos os marketplaces mistos, né? Híbridos ali, que tem seu conteúdo, os seus produtos, né, do estoque próprio, mas também tem parte do estoque disponibilizado por lojistas que são aceitos e vendem ali dentro. Então,
e é aquele, quando a gente vai fazer compras e buscas dentro de uma loja, né, enfim, pode ser americanas.com, né, Submarino, Ponto Frio, Casas Bahia, Carrefour, enfim, são diversos, Magazine Luiza, são diversos aqui, desculpe que eu não citei, mas são vários aqui, tem alguns de nicho também, né, enfim, tem os de nicho específicos, tem bastante, esses que eu falei são os mais genéricos, enfim, quando você vai fazer a busca ali, a compra ali, você encontra vendido e entregue por, daí tem o nome de uma outra loja, é porque essa loja está dentro do marketplace, né, então, e entrar nesses marketplaces hoje é uma das formas mais fáceis de vender na internet, né? O Olist, agora explicando um pouco como que o Olist se encaixa nesse ecossistema todo, né? O Olist, ele é uma loja dentro desses marketplaces, e nós nos consideramos, né, um grande acelerador de vendas, também um facilitador para entrada e para venda. Na verdade, hoje a gente usa os marketplaces, mas o Olist, ele é muito mais do que isso, ele é um grande parceiro de educação, de informação, de conexão também, obviamente, de reputação dentro desses marketplaces. Então, estar hoje nos marketplaces é um processo bem importante, e com o Olist ele já automaticamente entra em diversos marketplaces com um único contrato e com um suporte bastante extenso aí para quem, principalmente para quem está começando, mas também quem já vende na internet, poder seguir aí e vendendo cada vez mais, né? Então, a nossa missão é empoderar o comércio e fazer com que as pessoas vendam cada vez mais. E Eduardo, a gente tem essa parceria também, essa ligação, né, essa integração, e queria que você explicasse um pouquinho como é que funciona, né? Então, a gente falou que é importante ter um ERP, e eu estou dizendo aqui que é importante estar nos marketplaces e vendendo. Como é que as duas coisas se conectam, Eduardo? Legal. Uma coisa importante do que você falou é da capilaridade, né? Quando você está no marketplace, você consegue ter uma visibilidade muito maior em Americanas, igual você disse, uma Amazon, que tem milhares, milhões de acessos, né? E como que isso funciona na prática, assim, tanto do Olist quanto o Tag Plus, né, integrado? A gente volta lá para o começo do papo, que é justamente, poxa, eu tenho os meus produtos, por exemplo, aí eu vou dar um exemplo bem na prática, assim, para ficar bem claro para todo mundo que está assistindo a gente. Eu tenho todos os meus produtos cadastrados dentro do Tag Plus. Uma vez que eu faço a integração com o Olist, qual o processo que acontece? Todos os meus produtos, eles já estão categorizados dentro do Tag Plus, eles vão para o marketplace, vão para a plataforma do Olist, que consequentemente vai promover isso nos marketplaces, né? Ótimo, uma vez que essa ponte já está feita, é simples. Primeiro que com um clique você já consegue fazer isso, você tem 1000 produtos, né? E a segunda ponta é, poxa, vendeu, uma vez que vende, isso cai como um pedido dentro de uma plataforma, no caso da Tag Plus. Poxa, então o cliente, o usuário, ele entrou lá no menu pedidos, viu que tem um pedido novo, opa, ótimo, meu pedido já chegou aqui, ele veio através do Olist, esse pedido ele vai gerar uma nota fiscal eletrônica, poucos cliques também ele consegue gerar uma nota fiscal eletrônica, ótimo, gerou a nota, embalou, bonitinho, enviou para o cliente. Obviamente já deu baixo onde tem que dar. E o mais legal, já, novamente lá no início do papo, já diminuiu o estoque dele, já transmitiu a nota, ele já tem ali o financeiro dele, ou seja, então, se você já tem tudo isso integrado, de alguma forma vai facilitar ali lá na frente para o empresário, que sabe que é bem complexo às vezes. Então, assim, todo esse intercurso que a gente falou, assim, ele é bem facilitado com essas integrações, no caso, com o Olist Tag Plus, né? Então, vai facilitar o dia a dia, né? É bem legal isso que você comentou, e a gente pega bem essa questão da palavra da integração. O que é isso? É que não existe nenhum tipo de quebra. O processo todo é feito com uma coisa só, e lembrando, né, para as pessoas que estão assistindo, fez a venda, tem que emitir o cupom fiscal, tem que, enfim, tem que imprimir, então tudo isso é feito de uma maneira única, né, como se fosse um processo só. Você comentou
Você comentou, Eduardo, sobre o cadastro dos produtos, né? O cadastro de produto é importante, obviamente, a gente, o NoList não é diferente, né? Isso ele vai ter que fazer nos marketplaces e vai... Eu tô com minha cachorra aqui, deixa eu tirar ela do colo. Ela tá... Então, assim, a gente vai ter que fazer isso nos marketplaces, de forma isolada, ou vai ter que fazer com o Olist, então, assim, tem que fazer de qualquer jeito. Com um RP pronto, a gente consegue fazer isso tudo já com o RP configurado, né, com todos os produtos ali já configurados, a gente consegue fazer com que esse envio dos produtos seja muito mais facilitado, né, Eduardo? Pula uma etapa, vamos dizer assim, que é a parte mais burocrática que eu falo e a parte mais chata de fazer, né? Então, você tem lá 1000 produtos, você vai categorizar esses produtos, mas é importante falar para todo mundo que está assistindo, essa parte é extremamente essencial, porque se você cadastra o seu produto com alguma informação faltando ou não categorizado direito, isso pode gerar alguns pequenos problemas, assim, nada que não seja ajustável lá depois, mas quanto se fizer essa organização melhor no início, é mais importante. E aí, é esse fluxo, essa integração, ela vai fluir muito rápido, né? Então, já está aqui, já passa para o Olist, já passa para o Marketplace, já está vendendo. Ou seja, essa venda, ela não vai demorar menos de que 4 horas, por exemplo. Então, ela é muito rápida. Em um dia, você já está começando e já está distribuindo todos os seus produtos pelos marketplaces. E aí, você vai ter tempo de pensar em estratégias para o negócio. Que eu acho que é o ideal. Você não gastar tanto no operacional ali, para quem é dono de negócio, mas pensar na estratégia de como vender mais, como atingir mais clientes, como fidelizar mais os clientes, e uma vez que a organização dele está garantida, né? Exatamente. Tem toda uma questão de ganho de escala, né? Ele ganha em escala, ele consegue fazer as coisas muito mais, em um volume muito maior, muito mais rápido, e foco em vender e fidelizar o cliente. Muito bom. O interessante também, né, Eduardo, que ele pode focar em questões como, por exemplo, identificação da precificação, se o preço está adequado ou não, se ele deve... puxa, será que eu estou executando o preço ideal? Plataformas como o Olist, por exemplo, no caso do Olist, a gente tem uma funcionalidade que ajuda em identificar, fazer uma comparação se esse preço está acima, se ele está dentro do mercado ou se ele está abaixo do mercado. Então, tem essa comparação e é algo bem importante também, porque precificação é um dos pontos fundamentais aí de conseguir ter uma boa performance em vendas. Legal. Eduardo, eu não sei se você tem você consegue ter uma visão assim em relação a categorias, né? Eu tenho alguns números aqui, mas eu queria entender se você tem, senão eu passo por esses números, mas quais foram categorias que acabaram ganhando corpo agora nesse momento de pandemia, que acabaram vendendo mais, porque tem algumas que certamente saíram, despontaram aí nesse momento, despontam nesse momento. Você tem alguma coisa de cabeça? De cabeça, a gente, que eu consigo imaginar, o varejão mesmo, assim, que a gente que vende muita loja de roupa, mas principalmente eletrônicos. Acho que o eletrônicos, muita gente tinha lojinha dele offline, vendendo. Quando eu falo eletrônico, pode ser videogame, pode até ser capa para celular. É de tudo, né? Bem variado, né? É bem variado. Isso, assim, isso eu sei que está despontando, porque de alguma forma, né? Mas, assim, são os principais. E é verdade, segue o que aconteceu, o que a gente percebeu também, além dos eletrônicos, que sim, aumentaram muito, brinquedos e jogos aumentaram muito também, por conta da questão de quarentena. Olha só, esse é curioso, mas explicável, né? Equipamentos de ginástica, para fazer ginástica em casa, então halteres, enfim, corda, esse tipo de coisa, porque as pessoas precisam se movimentar e tal. Então, alguma coisa de saúde e beleza também. Então, assim, por que eu gosto de trazer esses números e esses dados, né, de categorias? Porque às vezes o lojista que está nos assistindo agora, ele vai pensar, não, meu produto, será que vai vender? Será que não vai? Assim,
Certamente vai, né? Nesse momento da quarentena, a gente tem algum impulsionamento em alguns dessas categorias, mas passando isso, outras vão subir. Então, categorias que não imaginavam vender bem nesse momento, agora estão vendendo. Então, assim, é bem importante estar presente, porque a gente nunca sabe quando a maré vai virar e quando que o jogo vai virar também. Eu acho assim, o principal é estar presente, né? De alguma forma a sua loja será impactada, né? Se você não está no meio online, precisa estar no meio online, né? Precisa. É algo que te dará mais visibilidade. Em algum momento vai pingar a venda, não tem como, é muita gente procurando, muita gente, seja qualquer categoria que for, né? Muita gente procurando necessidade, não quero sair de casa. Então, assim, a gente não sabe se isso ainda vai durar muito tempo ou não. Mas, quando a gente sair disso, você já está preparado para vender online. Ou seja, é mais um canal de venda. Então, você que está com sua loja offline, pode agora também ter sua loja online e as duas coexistirem. E, obviamente, você só vai ampliando essa capilaridade de vendas em diversas coisas, redes sociais, etc. Exato, é uma soma. Na verdade, você não vai canibalizar nenhuma delas, você vai somar. E olha só que interessante, a gente faz uma pesquisa todo ano lá aqui no List, e é uma pesquisa do mercado de marketplaces, né? E recentemente a gente divulgou a última pesquisa feita no ano passado. E tem alguns dados interessantes que as pessoas que estão assistindo podem questionar, poxa, será que realmente os outros lojistas, né, o mercado de varejo, ele está pensando em ir para a internet, em ir para os marketplaces? Será que isso realmente faz parte do pensamento aí, da estratégia dos lojistas? E eu garanto que sim, né? Para você ter uma ideia, hoje os marketplaces são a principal fonte de renda para quase 60% dos lojistas entrevistados. Então, assim, mais da metade hoje depende de marketplace, né? Não fica sem. E 73% desses dos lojistas entrevistados investir na operação em marketplace nos próximos 12 meses. Então, assim, quase, né, enfim, próximo ali a 100% de pessoas que falando, não, eu vou colocar mais, vou estar mais em marketplaces, investir mais nisso. Então, o retorno, ele é sentido aí no mercado, né? E em termos de se isso é recente ou não, né, a gente tem 50% das lojas que foram entrevistadas, os lojistas que foram entrevistados, eles estão num período entre 1 a 4 anos vendendo em marketplace. Então, até 4 anos, metade dos lojistas entraram até 4 anos para trás, né? E a gente tem 17%, isso é quase 20% já estão há mais de 5 anos. Então, assim, é uma categoria, uma forma de venda que não é nova e cada vez mais os lojistas veem a vantagem de estar nesse ambiente, né? Então, se o lojista que está nos assistindo ainda está em dúvida, puxa, será que eu devo ir? Será que eu não devo? Será que faz sentido? Não faz? O que você falou, né, que é a questão de somar e de ampliar aumentar a capilaridade, aliado a esses números que o mercado nos diz, mostra que realmente não tem por que não estar, né, Eduardo? Não faz sentido estar fora desse ambiente. Se já existe a dúvida, vou ou não vou, pode ter certeza, vai, que não vai ficar, não vai dar ruim, porque eu acho ainda esses dados que você trouxe bem interessante, porque igual você falou, é um mercado que já existe há muito tempo, muito pouco explorado, que nos últimos 4 anos para cá tem sido mais divulgado, e as empresas estão conhecendo mais, mas ainda assim tem poucas empresas, né, que utilizam isso, e assim, a empresa ela só tem que ir, porque ela indo, ela vai ter essa visibilidade e ela vai percebendo no dia a dia, à medida que as vendas forem caindo, como que está fazendo bem, né, para a empresa. E aí depois, legal, já deu um retorno, eu consigo investir mais. Então aí ela consegue buscar meios, enfim, para a loja dela se tornar
mais uma referência no mercado, né? Exatamente. E você que está assistindo, caso você tenha dúvidas, por exemplo, em vários aspectos do mundo online, no mundo de vendas online, o Olist tem um portal de conteúdo, né? O nosso blog, você acessa blog.olist.com. Lá você vai encontrar muitas informações, vídeos, essa pesquisa que eu comentei, você pode fazer o download lá, tem material rico para download. Então, assim, muita informação, e a gente entende o nosso papel como uma empresa que quer empoderar, que dá realmente força para o comércio de todas as formas, principalmente também da forma educativa, né? Mostrar como fazer certo. Né? O Olist tem aí, são mais de 15 mil lojistas vendendo com o Olist hoje, dentro da nossa loja. Então, isso nos dá, são milhares e milhares de vendas por dia realizadas no Olist. Isso dá, então, muito subsídio, muita informação para a gente poder ajudar você na tomada de decisão. Isso é bem legal. E Eduardo, como é que faz hoje para contratar a Tag Plus? Como que funciona esse processo? Assim, é por mês? É uma entrada? Legal. Enfim, como que funciona? Só puxando um pouco também, já que você comentou do blog, no nosso blog, por favor, que é blog.tagplus.com.br, lá a gente coloca várias informações de notícias que vão impactar justamente a vida do micro e pequeno, novas atualizações que o micro e pequeno precisa entender para o negócio dele. Então, lá a gente fornece conteúdos, desde como abrir empresa, como tirar um certificado digital para quem está começando, ou outras informações para quem já tá no mercado. No caso do Tag Plus, se entrar lá, tagplus.com.br, a gente disponibiliza 15 dias gratuitamente para o cliente testar o sistema. Então, ele testa lá durante 15 dias as funcionalidades, pode cadastrar produto, emitir nota, financeiro, relatórios, enfim. E aí, após esses 15 dias, ele paga uma mensalidade, né? Então, já nessa mensalidade, por exemplo, já está inclusa a integração, algumas integrações, no caso com o Olist, essa integração já está inclusa nessa mensalidade, né? Então, assim, 15 dias, após esses 15 dias, ele pode escolher o plano dele e paga esse valor mensalmente. Perfeito, muito bom. Não tem por que não testar, né, Eduardo? E com o Olist, assim, a gente também está nesse momento de quarentena, de Covid, né? O Olist, ele está com uma entrada totalmente facilitada. A gente tirou a nossa implementação, o custo de implementação, que antes desse momento de quarentena era de R$450 de implementação, nós tiramos. Então, hoje você pode entrar no Olist agora sem pagar nada nesse momento de entrada. Nós tiramos também, né, nós temos uma mensalidade para quem atinge um certo um valor lá de faturamento, né, R$3.000, passaria a pagar uma mensalidade. Nós tiramos também essa mensalidade pelos 3 primeiros meses. Então, não, como eu disse, não tem por que não entrar, né? E o Olist, eu vi que tem depois uma pergunta que eu vou responder mais no final sobre a parte de comissionamento, né? Então, a gente já vai falar sobre esse assunto, mas, em geral, não tem por que não entrar nesse momento, tanto na Tag Plus quanto no Olist, para começar a vender online e já ampliar esse leque aí de novos canais, né? Não, legal. Bacana demais, cara. Uhum. Bacana, Eduardo. Já que eu falei de pergunta, a gente está indo aí para 40 minutos de conversa, vamos dar uma olhadinha, ver se tem algumas perguntas, e se quem quiser fazer perguntas, quiser mandar, por favor, manda ali para a gente, tanto no YouTube quanto no Facebook. A gente consegue ver por aqui, eu vou respondendo aqui as perguntas, e o Eduardo também. Vamos lá. Ver se chega alguma coisa aqui. Nas nossas redes sociais também, Marcelo, a gente posta bastante coisa de educação, tá? Educação empresarial, acho que é importante falar isso, porque, querendo ou não, é dia a dia, né? Tanto, se quiser seguir a gente, tagplus.oficial também, mas, assim, é bem importante essa parte de educação que a gente tem feito
tanto dos dois lados, Olist, Tag Plus, claro, os clientes, né? Acho que é bem legal. Eu acho que esse é um papel, né, das empresas, enfim, e a gente faz parceria aí com quem a gente também se conecta no sentido de propósito, né, então o propósito é esse, obviamente facilitar e tudo mais, mas também é ajudar, é educar, fazer com que o lojista saiba o que está fazendo e faça da melhor forma possível, né, então, bem legal mesmo, Eduardo. Olha a só, gente tem um papel de educador, né? Tem. E isso é muito bom. Olha só, tem uma pergunta aqui, tá? Eu vou ler aqui do lado que eu estou com outra tela. Minha pergunta para o Marcelo é da Pape Mix Papelaria e Presentes. Existe a possibilidade do Olist reavaliar a situação de cobrar percentual sobre o frete, retirar percentual sobre o frete e seguir como o Magalu faz, que é só sobre o produto? Olha só, deixa eu ver, não tem assinatura aqui do o nome. Então, assim, a comissão, né? A comissão ela é algo que vai ser pago em qualquer marketplace que você vai vender, né? O Olist adicionou tem essa comissão nossa, que é realmente sobre o valor da venda aí do frete. Porém, assim, no momento não tem nenhum tipo de revisão, de previsão para rever isso, tá? A gente não cobrava antes, existia aí uma questão que para a gente foi importante colocar dentro desse modelo e não existe. Mas eu garanto para você que esse comissionamento, ele, como eu disse, ele tem aí o comissionamento dos marketplaces dentro, então o incremental ele não é grande, não é alto, e realmente vale muito a pena todo o suporte, a ajuda, a participação em campanhas, que a gente tem acesso, o contato direto com os marketplaces, eles nos solicitam produtos e campanhas o tempo inteiro, a inteligência comercial, a equipe de atendimento, de logística reversa, se for o caso, de qualquer problema, sem falar nas vantagens diretas, né, de vender com o Olist, que é posicionamento por meio da reputação, né? Então a chance de ocupar melhores posicionamentos dentro dos marketplaces é muito maior. Então, assim, no final das contas vale a pena. Então, mas respondendo assim, por enquanto não tem nenhum tipo de previsão, não. O Paulo Roberto pergunta como faço para vender no Olist. Só cadastrar os produtos, tem que fazer algo mais? Então, Paulo, a gente respondeu um pouco sobre isso. Bom, para entrar no Olist, né, acessa o site olist.com, tem vários botões lá de fazer o seu cadastro, você consegue fazer a contratação do Olist de maneira direta, você pode fazer sem precisar contato com ninguém, de maneira self-service. Sim, é necessário depois disso cadastrar os produtos, mas como a gente conversou aqui, né, o Eduardo comentou, tendo um sistema de ERP, né, como o Tag Plus, e já fazendo o cadastramento dos produtos nesse sistema, a integração vai fazer com que não precise cadastrar novamente no Olist, né, só acionando lá a integração, na verdade já está integrado, só faz a conexão e os produtos já vão para o Olist de forma direta. Então, e é totalmente recomendado que tenha um sistema ERP, porque, como mesmo o Eduardo disse, né, Eduardo, toda a gestão de baixa de estoque, depois emissão de nota fiscal, tudo isso ele vai precisar fazer. Então, é uma solução completa essa conexão nossa, né, entre Olist e Tag Plus. Vai facilitar a vida bastante, né? Então, assim, muito recomendado. Legal. Alimentos também, tem uma pergunta aqui da distribuidora Melo. Olha só, alimentos vai depender muito do tipo de alimento, né? Ele tem ali alimentos que têm uma validade maior, que não sejam alimentos perecíveis e tudo mais, é possível sim, né? Existem algumas restrições para alimentos, mas no nosso site a gente tem, ou você pode fazer todo esse processo e conversar, no meio desse cadastro, você pode optar por conversar com um dos consultores, e ele vai orientar, até avaliando se esse alimento e os alimentos que você vende podem ou não, mas em geral a regra é essa, se ele for alimento perecível, não dá, né? É uma regra dos marketplaces, não é nem uma regra nossa, mas alguns sim. Legal.
Tem aqui sobre produtos personalizados. O Gabriel pergunta como funciona a respeito dos produtos personalizados. Exemplos de canecas de super-heróis, que tem que ter licenciamento de marca. Olha só, Gabriel, acho que a sua pergunta tem dois vieses, aqui tem 2 pontos. O primeiro é sobre a personalização, né? Para vender no Olist, você precisa ter esses produtos em estoque. E a personalização, ela ocorre depois da compra. Então, se você conseguir personalizar antes da compra e mantiver esses produtos disponíveis para venda imediata, não vejo problema, assim. Agora, se você for produzir depois da compra, aí você tem, aí não é possível, porque você tem um período de envio muito curto, então, e você tem que dizer a quantidade de produtos disponíveis no estoque. Então, esse pode ser um problema, tem que entender o caso. Sobre licenciamento de marca, sim, né, aí não é nenhuma questão de Olist especificamente, é uma questão da própria negociação, enfim, venda de produtos, né, você para vender produtos com super-heróis e tudo mais, você tem que ter o licenciamento. A gente tem um post no nosso blog que explica sobre isso, então lá, eu não vou saber de cabeça agora o link, mas lá tem explicações de como ir atrás dessa questão aí. Tá? Ô Marcelo, só pontuando falar, Eduardo. Sobre esse licenciamento, alguns personagens eles já caíram em domínio público. Então, ótimo ponto. É interessante, por exemplo, eu vou lembrar de cabeça aqui, acho que a Alice no País das Maravilhas é um que já caiu em domínio público. Então, poderia comercializar. Está liberado para uso. Mas realmente cabe consulta. Isso, nesse post que eu comentei, tem alguma coisa sobre isso também. Mas bom ponto, Eduardo, bem lembrado. Deixa eu ver se aqui temos mais perguntas. O Leandro pergunta, boa noite, amigo, produto digital pode colocar no Olist? Leandro, é o seguinte, produto digital, eu imagino que você esteja falando algo que seja enviado pela internet, os marketplaces não permitem esse tipo de produto ser cadastrado, porque é preciso que seja um produto físico, que seja possível enviar por correios. Então, se for esse o caso, se não houver um elemento físico, não é possível, né, por uma restrição dos próprios canais. Deixa eu ver aqui. Olha só, Eduardo, acho que você pode ajudar a responder. A Silvia Rodrigues, ela pergunta se é necessário treinamento para integrar esse sistema ao meu programa e, se sim, como funciona. Sobre treinamento, assim, é dado um treinamento, obviamente, do onboarding, né, da ferramenta, né, tanto a Tag Plus quanto o Olist, né, Eduardo? Se quiser falar um pouquinho sobre. Bom, falando da Tag Plus específico, a gente tem treinamentos 3 vezes por semana, então a gente divulga para os nossos clientes o treinamento, salvo de cabeça, acho que é terça e sexta, esses treinamentos. Então, em si da plataforma vai ocorrer esse treinamento, né? E aí vai dar aquele geral da plataforma toda. E sobre esse treinamento, que eu acredito que seja com a integração, por exemplo, com o Olist, a gente tem em um determinado... a gente tem um site que chama ajuda.tagplus.com.br e lá fala todos os passos a passo para a integração com o Olist, né? Então, assim... E mesmo ainda, no nosso caso, se ainda tiver dúvida, pode entrar em contato com o nosso chat, que a nossa equipe vai acompanhar passo a passo até essa integração ser feita. Assim. Então, assim, tem todo o respaldo da nossa equipe, da Tag Plus quanto da Olist, e tem todos esses vídeos e conteúdos. O importante é não ficar com dúvida. Se tiver, pode perguntar a gente, que a gente vai estar de prontidão para atender, né? E o processo é muito simplificado, no sentido de que a integração ela é feita para ser muito simples de aplicar, não precisa programação e tudo mais, do lado do lojista. Então, eu acho que é mais ou menos, pelo menos eu entendi assim, que talvez a dúvida dela seja nesse sentido, assim, puxa, será que eu vou ter que mexer em código e tudo mais? Não precisa, é feito de uma maneira muito simples, muito fácil, mas como disse o Eduardo, existem as equipes para ajudar também, caso haja algum ponto ali no momento de usar a plataforma, né?
E a mesma coisa do lado do Olist, tá? O Olist tem o que a gente chama de onboarding, que é o processo de implementação de entender a ferramenta, e aí vai ter uma pessoa fazendo todo o processo de entender passo a passo de como cadastrar um produto, como cadastrar foto, como fazer a melhor descrição do produto, porque cada marketplace tem uma característica do cadastro desse produto, ou palavras, né, termos que não podem ser usados, a foto ela tem que ter um padrão, tem que seguir um padrão, então o Olist, nesse momento ali inicial, ele ajuda nesse processo todo, então o lojista ele pode vir sem conhecimento nenhum de como fazer isso, e a gente vai dar esse suporte, isso não é parte aí do processo. É importante falar nesse processo também, Marcelo, que do nosso lado, o lojista ele vai colocar fotos, e essas fotos serão automaticamente sincronizadas, e aí toda a parte do onboard, do Olist, vai ajudar ainda mais, né, nesse processo inicial, né, de venda, de integração. Exatamente, até porque quando ele faz a integração e chega, esse produto sai do Tag Plus e entra no Olist, é feita uma verificação, uma pessoa verifica, e se houver algum tipo de ponto ali que a gente sabe que vai barrar a publicação, porque lembrem, a publicação ela é de responsabilidade do canal de vendas, do marketplace. Então a gente já identificando esses problemas possíveis, né, problemas para publicação, a gente já retorna para o lojista dizendo, olha, é melhor corrigir isso, você tem que mudar isso e aquilo. Então, isso é bem normal no processo, até o lojista entender como tudo funciona, isso é bem normal nesse começo, mas assim, o Olist está lá para ajudar, e a Tag Plus é a mesma coisa. Tem uma outra pergunta, tem uma outra pergunta aqui, eu acho que é a nossa última pergunta, não, tem mais uma também, mas vou para essa, vou deixar a outra para o final. O Gabriel pergunta, outra coisa, o sistema é RP ou ERP? É ERP o sistema. ERP. Tá? Isso. ERP. Nocera Informática pergunta, qual a diferença entre Olist e Nuvenshop? Bom, primeiro que são empresas diferentes, né? A Nuvenshop é uma plataforma de e-commerce, então você vai conseguir fazer aí a criação do seu e-commerce por ali, mas basicamente a diferença é que o Olist ele é uma loja já dentro dos marketplaces, né? Então, enquanto numa outra empresa, né, como essa que você citou, ou outras que são plataformas, como nós dissemos, é importantíssima também para um processo de digitalização, né, ter um e-commerce, ter uma loja própria é super importante, mas nesse caso aqui da sua pergunta, são formatos de serviços diferentes, né, e, de novo, um não substitui o outro, né, a gente falou muito sobre isso, sobre complementaridade, um complementa o outro, a gente vê como sendo essencial estar em todos os ambientes, né, quanto mais canais e mais formatos mais ambientes de venda, melhor, mas são ambientes diferentes, né, não sei se ficou claro, mas o Olist, ele não é uma plataforma de fato, você não vai ter uma loja sua, mas você vai estar com os seus produtos dentro de outra loja que vai oferecer esses produtos. Então, respondendo bem rapidamente, é basicamente isso. E acho que é isso. Tem mais uma que apareceu agora do Jorge aqui, Jorge da Rocha, pergunta se existe alguma cobrança no uso do Olist. Jorge, eu tinha comentado antes, mas eu repito sem problemas, a entrada hoje do Olist a gente tirou a nossa implementação, então é custo zero de entrada, custo zero de mensalidade também para quem atinge, que no Olist você começa a vender sem pagar a mensalidade, a partir de um valor de R$3.000 de faturamento, você paga uma mensalidade, e depois, você só paga se você usa, se você vende, né, de fato. Mas a gente tirou essa mensalidade também pelos próximos 3 meses, e existe sim um pagamento no momento da venda, né? Isso em qualquer marketplace, quando você vender um produto, existe o que é chamado de comissionamento, é uma comissão sobre o valor da venda, né? No valor do produto mais o frete. O Olist cobra esse comissionamento que dentro do valor do Olist já integra ali o comissionamento dos marketplaces, que é um comissionamento obrigatório para se pagar quando você vende em marketplace, e
E esse comissionamento ele depende muito da categoria, né? Tem variações ali. Eu acho que o ideal é seguir e conversar com um vendedor nosso departamento comercial. Ele vai explicar até para entender qual que é a sua categoria, entender que produtos são, para enquadrar você dentro de uma faixa ali de comissionamento, tá? Mas é isso, Eduardo, acho que chegamos ao fim aqui, né? São 55 minutos já de conversa, a gente quase 55, 54 e 40. Foi muito legal, Eduardo, eu queria agradecer bastante você por esse papo, foi um papo bem elucidativo, bem cheio de muito conteúdo aqui para as pessoas, então, assim, agradecer mesmo, Eduardo, por essa conversa. Eu que agradeço aí o convite, foi um prazer participar, Marcelo, e agora quem quiser conhecer mais a Tag Plus, já tem integração com o List, e é isso, gente. Muito obrigado, viu? Uma ótima noite a todos. Legal, obrigado, pessoal. Ótima noite também. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.